A esposa negativa que quase perdeu o casamento. Até isso acontecer, Mariana não percebeu quando começou a mudar. No começo, eram apenas pequenos comentários. Uma crítica aqui, uma palavra dita com impaciência ali. Coisas que pareciam normais, quase justificáveis diante do cansaço, das frustrações acumuladas, das expectativas não correspondidas. Afinal, ela também tinha seus motivos. Os dias eram longos. As respostas que ela esperava de Rafael nunca vinham do jeito que imaginava. E, dentro dela, uma sensação silenciosa começou a crescer. Como se estivesse lutando sozinha dentro do próprio casamento. Mas o que Mariana não percebia é que algo dentro dela estava endurecendo. O tom da sua voz já não era mais o mesmo. O olhar já não carregava mais a mesma doçura. E as palavras? As palavras começaram a carregar um peso que, aos poucos, foi transformando o ambiente da casa. Rafael sentia. Ele não sabia explicar exatamente quando tudo mudou. Mas ele sentia que aquela mulher, que um dia o olhava com amor, agora parecia distante, crítica, inacessível. E então vieram os silêncios. Silêncios durante o jantar. Silêncios antes de dormir. Silêncios que diziam mais do que qualquer discussão. A casa continuava de pé, mas algo dentro dela estava se quebrando. Mariana ainda acreditava que o problema estava nele. Se ele fosse mais presente, se ele demonstrasse mais, se ele mudasse certas atitudes, tudo seria diferente. Era isso que ela repetia dentro de si, mas existe um momento em que Deus, em sua misericórdia, nos permite enxergar aquilo que evitamos por tanto tempo, não com acusação, mas com verdade. E esse momento estava chegando, um momento simples, sem aviso. Mas queria revelar algo que Mariana nunca teve coragem de admitir, porque às vezes, não é o outro que está nos afastando do amor. É aquilo que deixamos crescer dentro de nós, sem perceber. E quando isso acontece, se não houver um despertar, podemos perder aquilo que mais amamos, achando que estamos certos. Mas Deus, Ele não permite que uma história termine sem antes tentar tocar o coração. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Naquela noite, tudo parecia igual. A casa estava em silêncio, como tantas outras vezes. Rafael já estava deitado, olhando para o teto, enquanto Mariana terminava mais um dia cansativo, carregando dentro de si aquele peso que ela já nem sabia explicar. Mas havia algo diferente no ar, um silêncio mais denso. Quase como se algo estivesse prestes a ser revelado. Mariana entrou no quarto sem dizer nada. Pegou o celular, deitou-se de costas para Rafael e começou a rolar a tela, como se estivesse tentando fugir de alguma coisa. Ou de alguém. Rafael respirou fundo. Ele hesitou, como quem luta internamente antes de dizer algo que pode mudar tudo. E então, com a voz baixa, quase cansada, ele disse: Mariana, a gente ainda tem um casamento. O tempo parou. Aquelas palavras não foram ditas com raiva, nem com acusação, foram ditas com dor. Uma dor silenciosa, acumulada, ignorada por tempo demais. Mariana sentiu algo atravessar seu peito. Mas, em vez de ouvir, ela reagiu como sempre fazia. Claro que temos, Rafael, você que anda estranho, distante. Parece que nunca está satisfeito. A resposta veio rápida, defensiva, automática. Mas Rafael não respondeu na mesma intensidade. Ele apenas virou o rosto na direção dela. E disse algo que Mariana não estava preparada para ouvir. Eu sinto que não posso mais ser eu perto de você. Aquilo a incomodou. Mas não como deveria. Em vez de refletir, ela se irritou. Agora a culpa é minha, né? Sempre sobra para mim, mas Rafael não discutiu. Ele apenas suspirou e virou de costas. E aquele gesto, simples, silencioso,
Foi mais alto do que qualquer discussão, porque não era indiferença, era cansaço. Um cansaço de quem tentou, e já não sabia mais como alcançar alguém que, aos poucos, se fechou por dentro. Mariana ficou ali, olhando para a tela do celular, mas já não via nada. Algo dentro dela tinha sido tocado, ainda que ela não quisesse admitir. Mas o orgulho ainda falava mais alto. E é aí que mora um dos maiores perigos dentro de um relacionamento. Quando a gente começa a se defender, antes mesmo de se examinar, quando é mais fácil apontar do que parar e perguntar a Deus o que está acontecendo dentro de mim naquela noite. Mariana não fez essa pergunta, ela escolheu dormir. Mas havia algo que ela não sabia. Deus já havia começado a responder. Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma sensação estranha. Não era apenas cansaço. Era como se aquelas palavras ainda estivessem ecoando dentro dela. Eu sinto que não posso mais ser eu perto de você. Ela tentou ignorar. Levantou, seguiu a rotina, fez o que sempre fazia. Mas algo dentro dela não se encaixava mais como antes. Rafael saiu para o trabalho quase em silêncio. Um beijo rápido, automático. Sem presença. Quando a porta se fechou, a casa ficou vazia, mas não era o tipo de vazio que se resolve com barulho, televisão ou distração. Era um vazio que fala. Mariana tentou se ocupar. Arrumou coisas, mexeu no celular, começou tarefas. Mas, em um certo momento, ela simplesmente parou. Sentou-se no sofá e ficou em silêncio. Um silêncio que ela evitava há muito tempo. E foi ali, naquele lugar comum, naquela manhã aparentemente normal, que algo começou a acontecer. Não foi uma voz audível, não foi algo sobrenatural aos olhos. Mas foi claro, profundo, inconfundível, uma lembrança começou a surgir. Memórias de quem ela era no começo. Do jeito que ela falava com Rafael, do cuidado, da paciência, da leveza. Ela lembrou de como orava pelo casamento, de como pedia a Deus para cuidar deles. E então veio a pergunta simples, mas impossível de ignorar: em que momento você deixou de ser essa pessoa? Mariana respirou fundo, tentou afastar aquilo, mas não conseguiu, porque quando Deus começa a revelar, não é para ferir, é para curar. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana não teve uma resposta pronta. Ela não conseguiu culpar Rafael. Não conseguiu justificar suas atitudes. Não conseguiu fugir, e isso a assustou. Porque significava olhar para dentro, e olhar para dentro muitas vezes dói. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de confronto. Aquele tipo de confronto que não vem com gritos, mas com verdade. Naquele momento, Mariana percebeu algo que mudaria tudo. O problema não estava apenas no que estava acontecendo ao redor dela. Havia algo dentro dela que precisava ser transformado. Mas reconhecer isso era só o começo, porque entre perceber e mudar, existe um caminho. E nem todo mundo tem coragem de seguir. Mariana ficou ali, em silêncio. As lágrimas ainda escorriam devagar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não tentou se justificar, não tentou explicar, não tentou culpar. Ela apenas sentiu, e isso já era um começo. Porque há um tipo de dor que não destrói. Ela revela. Revela aquilo que estava escondido, abafado, ignorado. Mariana levou as mãos ao rosto, respirou fundo e, quase sem perceber, disse algo que há muito tempo não dizia com sinceridade: Deus, o que aconteceu comigo? Não foi uma oração bonita. Não foi uma frase bem construída. Foi um desabafo cru, verdadeiro, necessário, e é exatamente assim que Deus gosta, sem máscaras. Sem argumentos, sem defesas, só um coração aberto.
Naquele instante, algo dentro dela começou a se quebrar. Não de forma dolorosa, mas de forma libertadora. Ela começou a perceber o quanto suas palavras haviam mudado, o quanto sua postura havia se tornado dura, o quanto, aos poucos, ela havia deixado a frustração falar mais alto do que o amor e o mais difícil. Ela percebeu que Rafael não havia se afastado primeiro. Ele apenas reagiu ao ambiente que foi sendo construído. Essa verdade doeu, mas também trouxe clareza. Porque quando a gente para de olhar só para o erro do outro e começa a enxergar o próprio coração, Deus começa a agir de verdade. Mariana não queria perder seu casamento. Ela ainda amava Rafael, mas agora ela entendia que amar não era suficiente. Se o coração estivesse contaminado, e foi ali, naquele chão simples da sala, que ela tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Ela não ia mais continuar sendo a mesma, não por obrigação, não por medo de perder, mas porque entendeu que precisava voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído, o lugar da presença, o lugar da sensibilidade, o lugar onde Deus molda, corrige, restaura. Mas toda decisão verdadeira precisa ser acompanhada de atitude, e Deus já estava preparando o próximo passo. Naquela mesma tarde, Mariana fez algo que não fazia há muito tempo. Ela desligou tudo. O celular ficou de lado. A televisão permaneceu apagada. E, pela primeira vez em meio à correria dos dias, ela escolheu parar de verdade. Ela foi até um canto da casa, simples, silencioso, e se ajoelhou. No começo, não saía nada. A mente ainda estava acelerada. Os pensamentos vinham confusos, misturados, inquietos, mas, aos poucos, o silêncio começou a acalmar o que estava agitado dentro dela. E então, ela começou: Deus. Eu me perdi. Aquelas palavras saíram baixas, quase como um sussurro. Eu deixei coisas crescerem dentro de mim e nem percebi. À medida que ela falava, algo ia sendo alinhado. Não ao redor dela, mas dentro. Ela começou a pedir perdão. Não só pelas palavras duras, mas pela frieza, pela impaciência, pela forma como deixou de cuidar daquilo que um dia foi tão precioso. E, naquele momento, algo mudou. Não foi uma emoção forte. Não foi algo explosivo. Foi uma paz, suave, profunda, que começou a envolver o coração dela. Como se Deus estivesse dizendo, sem palavras, eu ainda estou aqui e isso foi tudo o que ela precisava. Porque quando a presença de Deus volta a ocupar o lugar certo, o coração começa a voltar também. Mariana ficou ali por um tempo, sem pressa, sem distrações, sem fugir. Quando se levantou, algo nela estava diferente, não perfeito, mas disposto. E isso faz toda a diferença, porque transformação verdadeira não começa quando tudo muda. Começa quando o coração decide não resistir mais. Naquela noite, Rafael voltaria para casa. E, pela primeira vez em muito tempo, ele encontraria uma Mariana diferente. Mas não porque ela ensaiou algo, e sim porque é algo real. Começou a acontecer dentro dela. A noite caiu. E com ela, um silêncio diferente tomou a casa. Mariana não estava ansiosa como antes. Também não estava na defensiva. Havia algo novo. Uma calma que não vinha das circunstâncias, mas de dentro. Ela ouviu o som da chave girando na porta. Rafael chegou. Como sempre. Passos cansados, expressão carregada, mente distante. Ele entrou sem dizer muito. Colocou as coisas no lugar de sempre, como quem já conhece cada detalhe da rotina. Mas já não sente mais nada por ela. Mas, naquela noite, algo não seguiu o mesmo roteiro. Mariana o observou por alguns segundos.
Não com julgamento, não com frustração, mas com um olhar que ela mesma não reconhecia há muito tempo, um olhar limpo. Ela se aproximou devagar. E, antes que sua mente tentasse voltar aos velhos padrões, ela escolheu agir pelo que Deus havia começado dentro dela, Rafael. Ele parou, talvez esperando mais uma cobrança, mais um comentário, mais um peso, mas não foi isso que veio. Me perdoa, simples, sem justificativa, sem explicação longa, sem defesa. Apenas verdade. Rafael ficou em silêncio, não porque não ouviu, mas porque não esperava. Mariana continuou, com a voz firme, mas carregada de sinceridade. Eu tenho sido dura com você, mais do que deveria. E hoje eu entendi isso. Os olhos dela começaram a marejar, mas ela não desviou. Eu achei que o problema estava só em você, mas eu deixei coisas crescerem dentro de mim, que estão destruindo o que a gente tem. Rafael ainda não falava, mas algo dentro dele começou a se mover. Porque, quando a mudança é real, ela não precisa de esforço para convencer. Ela é sentida. Mariana respirou fundo e disse algo que mudou completamente o ambiente. Eu não quero perder nosso casamento. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio de significado. Rafael olhou para ela, de verdade, como há muito tempo não fazia. E, naquele olhar, havia surpresa, havia dor, mas também uma pequena chama que parecia reacender. Não foi um momento perfeito. Não houve respostas prontas. Mas houve algo muito mais poderoso. Uma porta, que estava fechada, começou a se abrir. Porque quando alguém decide mudar de verdade, o ambiente muda junto. E Deus já estava no meio daquele momento. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos. Mas, dessa vez, não era o silêncio de antes. Não era o silêncio do cansaço, nem da distância. Era um silêncio que pensava, que sentia, que processava algo novo. Ele olhava para Mariana, tentando entender se aquilo era real, porque, por muito tempo, tudo o que ele ouviu foram críticas, cobranças, frieza, mas agora havia verdade. E verdade não se discute, se reconhece. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e disse, com a voz mais baixa do que o normal: eu achei que você já tinha desistido da gente. Aquelas palavras tocaram fundo, porque revelavam algo que Mariana nunca tinha parado para perceber enquanto ela lutava internamente com suas frustrações. Rafael estava, em silêncio, lidando com a dor de se sentir sozinho dentro do casamento. Mariana deu um passo mais perto, dessa vez, sem pressa, sem medo. Eu quase desisti de mim mesma. E nem percebi. Os olhos dos dois se encontraram. E ali, naquele encontro simples, sem cenário perfeito, sem palavras elaboradas, algo começou a ser reconstruído. Não foi mágica, foi presença. Foi Deus. Porque quando Deus entra, Ele não apenas restaura o que está quebrado. Ele revela o que precisa ser curado. Rafael não respondeu imediatamente, mas ele fez algo que dizia mais do que qualquer frase. Ele não se afastou. E, às vezes, não se afastar já é um recomeço. Mariana sentiu isso dentro dela. Algo se firmou. Ela não voltaria para aquele lugar de antes. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora ela sabia o caminho de vigiar o coração, de cuidar das palavras, de voltar sempre para a presença. E isso muda tudo. Porque casamentos não se perdem de um dia para o outro. Eles vão sendo enfraquecidos, aos poucos, em detalhes, em atitudes pequenas, em palavras repetidas. Mas também é assim que eles são restaurados. Pouco a pouco, com decisões diárias.
com um coração que permite Deus agir. Naquela noite, nada estava perfeito, mas algo estava vivo novamente. E isso era mais do que suficiente para um novo começo. Porque quando alguém muda de dentro para fora, Deus reescreve a história por completo. Talvez você tenha se visto em Mariana. Talvez não nas mesmas palavras, mas nos sentimentos, no cansaço que se acumulou, na frustração que foi tomando espaço, nas pequenas atitudes que, sem perceber, começaram a afastar quem você ama. E sabe o que é mais delicado nisso tudo? É que, muitas vezes, a gente não percebe quando começa a mudar. Não percebe quando o coração endurece. Quando a paciência diminui, quando a presença se torna ausência, mesmo estando perto. Mas existe algo poderoso nessa história. Mariana só começou a mudar quando parou de olhar apenas para fora e teve coragem de olhar para dentro. E talvez Deus esteja te trazendo até aqui, não para te acusar, mas para te despertar. Porque Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para restaurar. Se existe algo dentro de você que mudou, se existe um peso, uma dureza, uma distância que você sente, ainda há tempo de voltar, tempo de se alinhar, tempo de permitir que Deus toque exatamente onde você tem evitado olhar, porque o maior milagre dentro de um casamento não começa quando o outro muda. Começa quando um coração decide se render. E quando isso acontece, Deus entra, cura, transforma e começa a reescrever aquilo que parecia estar se perdendo, talvez hoje. Deus não esteja pedindo grandes atitudes. Talvez Ele esteja te chamando apenas para algo simples. Parar, silenciar e perguntar: Senhor, o que precisa mudar dentro de mim? E quando essa oração é sincera, a resposta vem, e junto com ela, vem a transformação. E junto com a transformação, vem a restauração. Que essa história não termine apenas como uma mensagem que você ouviu, mas como um começo, um recomeço dentro de você. Porque ainda há esperança, ainda há amor, acima de tudo, ainda há Deus.